Opa, vamos então instalar o Postgres no Windows e no Linux. Pô, Caton, mas como assim? A gente vai utilizar o mesmo vídeo para instalar nos dois sistemas operacionais? É isso mesmo. Porque é o seguinte, no Windows a gente está utilizando o WSL, que na verdade é só uma forma de usar o Linux dentro do Windows. Então eu vou ensinar como que a gente faz aqui no WSL, mas são exatamente os mesmos passos para rodar no Linux, pelo menos no Ubuntu. Mas eu vou demonstrar também aqui rapidinho como que você pode buscar informações caso você esteja usando outra distribuição Linux. Então vamos lá. Antes de mais nada eu vou abrir um navegador e vou digitar aqui no Google Postgres. Postgres, que é o banco de dados que a gente vai utilizar. Então eu vou abrir o site oficial dele e aí aqui tem um link de download, tá? Às vezes fica aqui em cima, às vezes eles mudam para baixo, não é muito difícil de achar. E em vez de clicar aqui no botão do Windows, a gente sempre clica no Linux, tá joia? A menos que você esteja usando o macOS, aí sim eu vou fazer uma videoaula separada, mas pro Windows e pro Linux a gente clica em Linux, tá? Então cliquei aqui, como a gente está utilizando o Ubuntu aqui no WSL, eu vou clicar aqui, e essa é a parte que eu falei, né? Se, por exemplo, você estiver utilizando o Debian, o Red Hat e o CentOS, eu acredito que o Fedora esteja aqui no meio também, o SUSE ou ainda outras distribuições, você clica aí no respectivo botão. A gente vai ficar aqui com o Ubuntu, né? Vou clicar aqui, e ele já passa aqui embaixo informações pra gente de como instalar o Postgres, tá? Basicamente é só rodar esses comandos, não tem muito segredo. Então vamos lá, eu vou aqui abrir o meu bash do Ubuntu, e vamos lá, eu vou começar rodando todos esses comandos aqui, tá? Então, linha por linha. Aqui tem um botão para copiar o script completo. A gente até poderia fazer isso, mas eu gosto de fazer passo a passo, porque se der alguma coisa errada, a gente sabe exatamente o ponto que deu errado. Então, eu vou fazer passo a passo. Ele vai pedir minha senha. Pronto, esse passo já foi concluído, muito rapidinho. Vou copiar a segunda linha. Lembrando que para colar aqui no Windows, eu não sei porquê, mas o atalho Ctrl V não funciona direito pra mim. O que eu faço é clicar com o botão direito do mouse. É um atalho muito esquisito, mas funciona. Se você quiser também dá pra clicar aqui no ícone da janela, vir aqui em editar e clicar mesmo na opção colar. Também funciona. Só que eu não vou rodar esse comando porque eu já rodei. Bom, ele rodei duas vezes, não tem problema. Vamos lá, vou copiar a terceira linha. Enquanto isso, eu já vou copiar a última linha que tem aqui, tá? No caso, a versão atual do Postgres é o 13, é a versão 13. Só que no momento que você estiver assistindo essa videoaula, pode ser que exista uma versão mais nova e não tem problema. Pode instalar, inclusive é recomendado instalar sempre a versão mais recente, tá? Então, os comandos não mudam, faz muitos anos que não mudam nenhum desses comandos. Inclusive... não, tá certo, versão 13 aqui. Apesar de que ele tá dando exemplo aqui, né, do Ubuntu 12. Não, desculpem. Aqui é só se você quiser especificar uma versão. Tudo bem. Se você digitar Postgres, ele sempre vai usar a mais recente, que no caso é a 13. Tá? Então, ele vai baixar. Dependendo da sua conexão aí, pode demorar um pouquinho. Então, só recapitulando, se você tiver no Ubuntu, é a mesma coisa, tá? Só que em vez de abrir essa janela aqui do Ubuntu, né, do bash do Ubuntu aqui no Windows, você vai abrir um terminal normal dentro do seu Ubuntu e vai rodar exatamente os mesmos comandos. Como essa etapa demora um pouquinho, eu vou acelerar o vídeo só pra gente não perder tempo. Show de bola, tá instalado. Eu vou fechar o meu navegador, só para deixar a janela mais limpa aqui. Eu vou também limpar a tela aqui do meu terminal, porque a gente ainda tem mais uma coisinha para fazer. A gente precisa, primeiramente, rodar esse comando sudo service postgres start, para que ele rode o servidor e também mantenha ele sempre rodando, ou seja, na hora que você reiniciar seu computador, ele volte a rodar, né? E depois a gente precisa explicar para o Postgres qual que vai ser o método de autenticação que a gente quer utilizar. A gente poderia utilizar uma senha, a gente poderia utilizar outras formas de autenticação, mas como esse Postgres não vai rodar num servidor real, digamos assim, um servidor de produção, e sim vai rodar somente no nosso computador, né, na nossa máquina local, e como a nossa máquina local já tem o nosso sistema operacional já oferece uma senha, né, ou pelo menos deveria, se você não tem uma senha no seu computador, você deveria colocar. A gente não precisa colocar uma senha extra no Postgres. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. A maioria dos desenvolvedores que eu conheço não coloca senha, simplesmente porque fica mais fácil e esse banco também não é acessível publicamente, ou seja, só quem tiver acesso físico à sua máquina que vai conseguir ver esses dados. Então eu, pessoalmente, nunca coloco senha
E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para ele não pedir senha, o que facilita muito a nossa vida lá na frente quando a gente estiver criando uma aplicação Rails ou quando a gente estiver de alguma forma precisando acessar esse banco de dados, acessar ou mesmo escrever dados, né, que é o que a nossa aplicação vai fazer. Então vamos lá. Se você já tiver familiaridade com o terminal, na verdade com o terminal não, com o Vim, eu recomendo você utilizar ele, obviamente. Se você não tiver, eu recomendo você usar o editor Nano, que é um pouquinho mais simples. Na verdade é bem mais simples, ele é menos poderoso, mas ele é mais simples. Mas vai ser a única configuração que a gente vai fazer aqui, um único arquivo. O sudo, né, não sei se todo mundo tem familiaridade com isso, o sudo nada mais é do que a gente executar um comando com acesso root, né? Então a gente vai ter um acesso de administrador aqui no terminal, né, no comando que a gente está passando. O nano é o nome do editor que a gente está utilizando. E em seguida aqui a gente passa o caminho do arquivo que a gente quer editar. A gente poderia usar o VS Code para fazer isso? Poderia. Só que eu vou mostrar como que a gente faz isso aqui no terminal, porque um dia você pode estar configurando o Postgres em um servidor. E aí, obviamente, você não vai tirar a senha, que é o que a gente vai fazer agora, porém você pode querer mudar alguma outra configuração lá no arquivo de configuração do Postgres, e é por isso que eu vou te ensinar a fazer isso aqui pelo terminal. Então vamos lá, o caminho desse arquivo é barra, né, para acessar a raiz aqui do Ubuntu, né, do WSL ou do próprio, da partição do Ubuntu mesmo, barra etc. etc geralmente é uma pasta de arquivos de configuração. Aí eu digito Postgres e aperto Tab, ele já completa para mim. Aí eu vou apertar barra Tab, ele já completou a versão. Pode ser que você esteja utilizando uma versão mais nova do Postgres, não tem problema. E se eu apertar Tab, bom, tem mais um diretório main. E se eu apertar mais uma vez, não vai acontecer nada. Aí eu posso apertar duas vezes o Tab seguidas. Bom, não precisei apertar duas, agora ele completou duas vezes. Mas não tem problema. O importante é fazer aparecer a lista de arquivos que tem disponível nessa pasta. E o arquivo que a gente quer é esse aqui, ó, esse pg_hba.conf. Então vamos lá, vou digitar pg_h, vou apertar Tab e ele já completa para mim, tá? Então eu vou limpar minha tela aqui só para ficar mais fácil. Esse aqui é o comando completo. Esse arquivo aqui, ele é bem grande, tá? Então a gente tem que rolar ele lá para baixo, lá no finalzinho. Lá no final tem algumas opções que não estão comentadas, né? Essas linhas comentadas são essas que começam com hashtag, né? E com hash. E esse hashtag, essa linha comentada, ela simplesmente não é executada, não faz diferença nenhuma. O que interessa aqui pra gente são essas outras linhas. E a gente quer alterar essa primeira configuração que aparece aqui. Você não precisa entender todas as configurações que estão aqui, tá? Eu mesmo, pessoalmente, não manjo de todas as configurações. O que importa mesmo é você localizar esse usuário chamado Postgres, que já vem configurado por padrão, e aí você vai com a setinha, né, com a setinha do teclado. Se você clicar com o mouse não vai funcionar, por mais que ele esteja mostrando o cursor aqui, ele não está de fato mudando o cursor, igual a gente faria num editor visual, tá? Você precisa ir com a setinha, ó, e o meu cursor na verdade está aqui, ó. Tá? Então você vai com a setinha, vai lá na frente, eu vou até lá no peer, eu vou apagar essa palavra e vou trocar por trust. Trust significa confiável, né? Confiar. Então significa que a gente está falando para o Postgres. Pode confiar, afinal essas conexões com o banco vão ser feitas locais e a gente quer todos os bancos acessíveis por esse usuário Postgres sem pedir senha, tá joia? Beleza, a gente alterou isso daqui, a gente precisa salvar esse arquivo e fechar o editor. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente tem todas essas opções aqui embaixo, é meio confuso, não se preocupa muito com isso, mas a gente tem essa opção aqui, Write Out, que basicamente significa escrever o arquivo, né? Ou seja, seria o salvar, o famoso salvar. E tem esse til O, esse til representa o Ctrl, tá? A tecla Ctrl. Então você aperta Ctrl O, eu vou apertar aqui agora, e ele mostrou essa outra opção, né? Pra gente confirmar o nome do arquivo, eu vou apertar Enter, e beleza, ele falou, ó, escrevi 103 linhas, ou seja, ele salvou o arquivo. Essas mensagens não são muito claras, mas é exatamente isso. E aí a gente tem aqui o Ctrl X para fechar o editor. Vou apertar Ctrl X e ele fechou. Se você quiser conferir se o arquivo realmente está escrito do jeito correto, você pode, por exemplo, trocar aqui o sudo por cat. Ele vai mostrar, né, o conteúdo do arquivo direto aqui no terminal. E aí aqui no final a gente vê o Postgres Trust, ou seja, foi alterado com sucesso. Show de bola, vou limpar minha tela aqui. Lembra que a gente rodou esse comando sudo service postgres espaço start? Em vez de iniciar o Postgres, a gente quer restartar o Postgres, reiniciar o Postgres. Então a gente roda esse comando, é super rápido e pronto, o Postgres está reiniciado agora com a nova configuração, ou seja, ele não vai mais pedir a senha.
Para a gente testar isso, a gente pode utilizar esse comando PSQL, que é o cliente, né, do Postgres, o client, e aí a gente pode passar o parâmetro "-l", que significa lista, ou seja, ele vai listar para a gente todos os bancos de dados que a gente tenha na nossa máquina. Sim, a gente pode ter mais de um banco, né? O Postgres é o servidor de banco de dados. A gente pode ter vários bancos, um para cada projeto, por exemplo. Quando eu rodar esse comando, ele não vai funcionar, porque ele está assumindo que o usuário do Postgres chama Lucas Caton, porque eu configurei o meu Ubuntu, né? Ou se você estiver usando o Ubuntu nativamente, é o seu nome de usuário do seu sistema. Ele está assumindo que o Postgres tenha o mesmo usuário, e não é verdade. A gente tem um usuário diferente que chama Postgres, sem o SQL no final, né? Só Postgres S, tá? Para a gente passar esse usuário, a gente pode rodar o mesmo comando, só que a gente passa um parâmetro extra aqui, que é justamente o nome do usuário. Então vai ficar PSQL menos U, né, com o nome do usuário, Postgres menos L. Quando eu apertar Enter, show de bola, aqui ele está mostrando os 3 bancos aqui que ele já vem por padrão, né? Um chamado Postgres, um chamado Template 0, um chamado Template 1. Você não precisa preocupar com isso aqui, a gente não vai mexer nesses bancos, pelo contrário, a gente vai criar bancos novos, um para cada aplicação que a gente vai desenvolver. Uma curiosidade, se você quiser especificar a senha, você pode passar o parâmetro "-w" maiúsculo, né? E ele vai pedir uma senha, só que como eu não tenho nenhuma senha definida, qualquer coisa que eu digitar aqui ele vai falar. Ele vai permitir, né? Eu pensei que ele fosse até dar um erro aqui, mas na verdade ele acabou permitindo justamente, mesmo, ó, digitar qualquer coisa, apertei Enter, funciona, tá? Quando a gente tem a senha configurada corretamente, ele só vai funcionar, obviamente, se você digitar a senha correta. Tá joia? Então é isso, Postgres instalado, agora a gente já pode utilizar esse banco de dados fantástico aqui para criar nossas aplicações. Opa, nessa aula aqui a gente vai instalar o Postgres aqui no macOS. O procedimento de instalação não tem sido alterado, olha, nos últimos 8 anos, pelo menos, assim que eu me lembre. O procedimento é exatamente o mesmo. Então, se você estiver usando uma versão mais nova do macOS, o visual estiver um pouco diferente, não tem problema, porque o procedimento é exatamente o mesmo, tá joia? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é abrir o Safari, né, ou um navegador, pode ser o Google Chrome, qualquer navegador que você tiver aí, para a gente poder abrir a página do Homebrew e instalar o Homebrew. Lembrando que se você já tiver, obviamente, você não precisa instalar ele novamente. Então eu vou digitar aqui Homebrew no navegador. Homebrew é um gerenciador de pacotes para o macOS. Ele tem para Linux hoje em dia também. Mas deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Essa é a página inicial, né, do site. E, bom, basicamente o que a gente tem que fazer para instalar é copiar essa linha. Tem até um botãozinho aqui, só para a gente clicar e abrir, e colar isso aqui no terminal. Então vamos lá, vou abrir meu terminal. E aí eu vou colar este comando que a gente copiou daqui. Ele demora um tempinho, na verdade, digitar a senha. Ele não demora muito não, deve ser... na verdade pode até demorar um pouquinho se você não tiver esse Xcode Command Line Tools. Isso aqui é fundamental, não é só importante, ele é fundamental, ele não vai funcionar se a gente não tiver. E provavelmente você já tem aí, porque você provavelmente já tem Ruby instalado e tudo mais. Se você não tiver, ele vai instalar automaticamente. E essa etapa demora um pouquinho, então eu vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo. Pronto, a instalação terminou aqui. Eu acelerei o vídeo, obviamente, mas acabou que demorou um pouquinho mais do que eu estava esperando. Então, se o seu demorar, não se preocupe que é assim mesmo. Então, vamos lá. Eu vou minimizar aqui o meu navegador, porque eu não vou usar mais. Vou limpar a minha tela aqui do terminal. E agora, simplesmente, eu rodo o comando brew. Aliás, antes disso, se você já tiver o Homebrew instalado, é importante você rodar brew. Agora, não sei se é update ou upgrade, mas vamos testar aqui, eu descubro já. Acho que é brew upgrade. Para que ele atualize... É isso mesmo, upgrade. Para que ele atualize os pacotes, né, para as últimas versões. No caso aqui eu já tenho, tá? Ele tá dando um warning aqui, porque eu estou usando uma versão beta aqui do macOS. Mas isso aqui não tem nada a ver. Então tá tudo atualizado, tá? Se o seu já tiver atualizado também, ou seja, se você tiver instalado agora, não precisa rodar esse comando. Se você já tiver instalado, roda aí, porque não custa nada e você vai acabar utilizando as versões mais novas do Postgres, que é o que a gente vai instalar agora. Então para instalar o Postgres, a última versão, né, a versão mais recente, basta que a gente rode o comando, deixa eu aumentar minha fonte, que agora que eu reparei que estava pequena. Basta que a gente rode o comando brew install PostgreSQL, tá? É SQL no final, Postgres. A gente costuma falar só Postgres, tá? Mas tem o SQL no final, né? Então, se você rodar só SQL não vai funcionar, tem que adicionar o QL também. Esse passo aqui vai
tomar um tempinho também, porque ele vai baixar e vai instalar e tudo mais. Então vamos lá, eu vou acelerar o vídeo novamente só pra gente não perder tempo. Show de bola, tudo instalado aqui. O último comando que a gente precisa rodar é esse Brill Services Start Postgres. Se a gente não rodar esse comando, ele não vai iniciar o serviço do Postgres automaticamente quando a gente liga o computador ou quando a gente reinicia o computador. Se por algum motivo você fechar o terminal ou limpar a tela e quiser ver essas mensagens que a gente acabou de ver, você pode rodar o comando Brill Info Postgres. Tá? Opa, faltou o L no final, vai dar um erro. Deixa eu cancelar. Vamos rodar de novo. E ele mostra as mesmas informações que a gente estava vendo antes, tá? Então tem aqui as dependências, tem umas instruções e tem aquele passo que é importante que eu falei pra gente rodar, tá joia? Esse passo aqui a gente só... Aliás, tudo que a gente fez nessa videoaula a gente só tem que executar uma vez, tá? Isso aqui é só para instalar e configurar o Postgres. A partir daqui, nosso Postgres está instalado. Se você quiser até conferir, você pode rodar o comando psql-l, ele vai listar os bancos que você tem aí, tá? No caso, ele já vem com esses 3 bancos aqui, né? O Postgres, Template 0 e Template 1. Talvez em versões futuras seja meio diferente e tal, mas você deve ver uma lista aí dos bancos de dados que ele já traz por padrão. Ou seja, você vai ver uma lista parecida com essa aqui. Então é isso, nessa aula a gente instalou o Postgres, esse banco de dados fantástico que eu tenho certeza que você vai gostar de usar.